Pessoal, falam muito sobre a busca pela felicidade, mas pode até parecer estranho ouvir que alguém tem medo de sentir uma emoção positiva. O medo de perder faz com que muitas pessoas deixem de desfrutar a sua vida, além de gerar diversos transtornos. Olha só. E a psicóloga Rejane Ferreira está aqui conosco para falar sobre esse tema. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia, você que está nos assistindo. Parece que é tão incongruente, tão absurdo a gente pensar, puxa, ser feliz é algo que todo mundo fala que quer. Mas será que é tão fácil assim bancar esse lugar subjetivo da tal da felicidade? Né? Parece que ser feliz pode ser que traga para algumas pessoas uma sensação um pouco negativa. Por isso que é tão ambivalente isso, tão esquisito, mas é possível sim que algumas pessoas passem por essa experiência. Antes de entrarmos nessa questão propriamente dita, eu quero te falar uma coisa. Tem uma moça que trabalha comigo e ela falou para mim assim, Cleide, depois que eu estou assistindo o programa toda segunda-feira e que eu vejo aquela doutora moreninha, que ela parece uma índiazinha, a minha vida mudou. Aí eu pensei assim, você sabe que eu vou mudar o nome desse programa? Eu vou botar o nome da Rejane quando ela vier lá, Ensine-me a Viver. Olha que pretensão! Porque ela disse exatamente isso. Ela está me ensinando a viver. E esse é um assunto que a gente vai conversar agora, que é muito importante, porque vamos ensinar as pessoas, você, claro, ensinar as pessoas a desfrutar da felicidade. E tem também gente que você encontrou que... Então, olha. Bom, primeiro, em relação, como é que chama a sua... A Fabiana. A Fabiana. Então, muito obrigada, Fabiana. Na verdade, eu me sinto aqui como uma porta-voz, né, de vários estudiosos e profissionais dentro da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, que muito me contribuíram para eu poder, então, divulgar um conhecimento que, com certeza, não veio, né, todo ele de mim. E eu queria mandar um beijo especial para a senhora Vera Alice, que está nos assistindo. Cleide, ela contou, eu estive em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer a nora dela, e aí ela me contando que ela é uma telespectadora assídua nossa e me pediu um beijo. Então, um beijo para a senhora, uma alegria, né, ter a senhora aqui conosco, com a Cleide todas as manhãs e comigo na segunda-feira. Muito obrigada. Beijo, querida. Muito obrigada por você ser a nossa telespectadora e propagar aí esse nosso encontro de segunda-feira que, como diz a Fabiana, está ensinando ela a viver, olha só. E vamos falar então dessa história da felicidade. Pois é, Rejane, como é que é isso? A pessoa, ela atinge um certo patamar profissionalmente, eu me casei, meu marido é maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, a minha vida financeira tá boa, mas alguma coisa ruim vai acontecer, porque não pode eu ficar tão feliz. Tá vendo? Tanto que a gente está falando de um lugar que é o lugar do desconhecido. Parece que a gente está mais habituado a conviver com alguma coisa ali que esteja faltando, porque isso faz parte da vida humana. Sempre vai faltar alguma coisa e aí esse algo que falta vai impulsionar a gente, vai ser um trampolim, fazendo com que a gente tente, então, dar um salto, né, maior para tentar se realizar lá na frente de novo. Mas e quando uma conquista vem? Quando uma conquista chega? É claro que aqui eu estou falando de uma maneira muito generalista, para cada pessoa isso vai ter um lugar específico. Mas vamos lá. Para alguns, quando a gente fala da identidade da pessoa, e a identidade dentro do nosso psiquismo, ela é algo singular, é algo que tem um valor muito forte na gente, porque é o lugar psíquico que eu me identifico. Quando eu abalo a minha identidade, isso pode causar um desconforto muito grande. Então, para algumas pessoas pode ser isso. Exemplo, eu venho ali de uma família financeiramente menos favorecida. Então, essa sempre foi a minha identidade. Eu estou no mundo, mas eu tenho ali
a situação da pobreza, da lamentação financeira como meu lugar de pertencimento. E o lugar onde pertence ali o meu grupo social que eu tenho maior apreço, que é a minha família. De repente, por alguns motivos, eu consigo avançar ali financeiramente. E nesse momento é como se eu quebrasse um pacto com as pessoas que eu tanto amo. Olha, eu não faço mais parte desse grupo. E embora seja tão bom, né, ter uma conquista financeira, material maior, pode ser que aquilo ali chacoalhe a minha identidade. Então, lá no fundo, eu me sinto culpada por estar ali tendo aquele dinheiro. Então, eu nem consigo usufruir direito daquilo, porque tem algo dizendo para mim assim, nossa, você vai viajar, mas ó, o pessoal ali tá sem essa condição. Nossa, você vai fazer tal coisa, mas isso é para você? Então, aquilo que chacoalha a nossa identidade tende a trazer um certo desconforto. Então, nós vamos saber mais detalhes, como que a gente deve resolver essa questão para que a gente tenha a tal da felicidade, pelo menos que seja plena, né? E você é daqueles que diz que o importante é estar sempre feliz? É o famoso copo meio cheio? Então, um psicólogo espanhol lançou um livro que fala sobre essa ditadura da felicidade. Vamos conferir agora com o nosso querido repórter em São Paulo, Alain Ribeiro. Oi, Alain, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos ligadinhos com a gente no Aqui em Casa. O livro A Ditadura da Felicidade põe fim àquelas fórmulas mágicas que muita gente prega por aí, igual comercial de margarina, sabe? Que não tem tristeza, que ela não faz parte do roteiro. O psicólogo espanhol David Salinas, que escreveu o livro, percebeu que estava cansado da imposição social de ter que estar sempre bem. Nessa publicação, ele critica justamente a imposição de ter que ser feliz a todo custo. Ele lembra que existe uma espécie de indústria da felicidade crescente que se potencializou com uma avalanche de livros de autoajuda, com receitas mirabolantes para alavancar esse suposto bem-estar permanente. O livro fala que a felicidade é um estado e por isso é passageira, no qual a pessoa se sente mais ou menos feliz conforme a avaliação que esteja fazendo da sua vida naquele momento. O autor ressalta que para sermos felizes, precisamos aprender a ser infelizes e que é preciso nos mover nos pântanos da infelicidade. Cleide, nem tudo na vida é bonito, simples, mas não há problema nisso, né? É importante saber tocar a vida. Bom, esse é um livro que vale muito a pena deixar na cabeceira da cama para fazer uma boa leitura. E depois de ter esse momento de felicidade com você, Cleide, eu volto aí com vocês no estúdio. Que fofa, Alain. Obrigada. Olha só que coisa interessante, né, Rejane? Essa história de imposição. E a gente está na era midiática, a era da imagem. Então, a gente está colocando ali um formato, expressando a nossa vida pessoal, profissional, como se todo mundo ali já estivesse num patamar de alcance, de sucesso, de alegria, de realização e se estivesse ali nesse personagem bem-sucedido 24 horas, o tempo inteiro. E isso não é real. E mais uma vez, que associação é essa que a gente faz da tal da felicidade? Porque, Cleide, tem uma questão importante. O que é parâmetro de realização, de ser feliz, de sucesso para mim, pode ser bem diferente do que é para você. Com certeza, com certeza. E aí é onde eu vejo que as pessoas mais se escravizam é nessa felicidade, aspas, né, nesse dito forçado do ser feliz, através daquilo que aquele momento cultural, aquela sociedade valida como sucesso. Então, eu já até acho que mencionei em algum outro programa uma situação assim, mas vou repetir porque foi um caso que eu atendi que eu acho que é bem pertinente. Uma moça que ao longo da vida sempre teve muita dificuldade de lidar com a própria imagem, com a questão do sobrepeso. E aí aconteceu um momento da vida dela em que ela conseguiu adquirir ali uma realização de ter emagrecido.
Muito bem. E aí ela foi muito reforçada, muito admirada, muito parabenizada. Validada. Então, validada. Então, aquilo, ela atingiu dentro dela um reconhecimento que ela não sabia que ela poderia atingir. Então, realmente, antes ela tinha uma autoestima baixa, frágil, e de repente ela vai para um lugar que todo mundo aplaude e ela realmente se envaideceu com aqueles aplausos, aquele reconhecimento, aquela validação que todo mundo deu para ela. O sucesso, né? O sucesso. Acontece que para ela se manter nesse peso mais emagrecido e tal, era muito difícil. E aí ela não quis perder isso de nenhum modo. O que ela não quis perder? Não foi o emagrecimento. Ela não quis perder o amor do outro, o olhar do outro, a validação do outro. E ela encontrou como caminho para ela continuar nesse lugar, né? Aquela da força de vontade, aquela que consegue o que quer. É isso que ela não queria perder. E ela partiu então para um caminho bem patológico, que ela foi ali para bulimia, para anorexia, porque a ponto de tanto agredir o próprio corpo com medo de perder o quê? Esse lugar que ela atingiu. Então percebe? Que louco, né? Que maluco. Então a gente fala assim, é meio complexo, mas é como a gente fala assim, relação com o objeto. Então, o que a pessoa tem de dificuldade de perder é aquilo que ela acha que representa a alegria dela. E aí que tá. Se eu me prender em algum objeto, gente, pode ser um emagrecimento, pode ser uma pessoa que eu me casei, pode ser um emprego, pode ser a conquista de um bem material. Se eu me prendo a alguma coisa acreditando que é isso aqui que valida quem eu sou, eu me escravizo de novo. Antes eu era escrava do não ter, agora eu sou a escrava do que tenho. Então, de novo, a posição subjetiva de escravidão continua. Então, tem uma frase lacaniana que eu acho maravilhosa, que é assim, ó, é preciso saber perder para saber ter. Olha que interessante. Explica melhor. Olha só, eu tenho que dar conta de não ter aquilo que eu tanto quero. Porque na hora que eu tenho com contorno. Eu tenho de uma maneira assim, que bacana. Nossa, eu lutei tanto para adquirir isso aqui. Maravilha! Mas eu, Rejane, se precisar, se acontecer alguma coisa, eu sei viver sem isso aqui? Não é que eu queira, mas eu vou dar conta do recado. Então, vamos lá. Eu queria muito casar. Então, eu tô ali, sou apaixonada por um rapaz, eu quero casar com ele, e vou casar apostando as minhas melhores fichas e querendo que tudo dê certo nesse relacionamento. Mas caso aconteça alguma coisa, sei lá, na minha vida, e essa pessoa sair da minha vida, eu não quero isso, eu vou sofrer muito, mas eu vou conseguir sobreviver, me colocar no mundo, dando chance, né, para a vida continuar, seguir adiante, mesmo sem essa pessoa. Sim, eu vou dar conta. Quando a gente consegue chegar nesse lugar em que a gente tem verdadeiramente uma autopercepção um pouco mais ampla, eu deixo de ficar sendo refém da outra pessoa, do trabalho, do sucesso, do marido, da esposa. Então, eu consigo me preencher, ou seja, eu sei perder o outro, não é que eu quero, eu sei perder o outro para eu saber ter, para eu ter uma relação mais saudável, com mais contorno em relação a esse meu objeto. Então vamos voltar lá no começo. Você estava falando de uma hipótese. A pessoa, ela adquiriu tudo que ela quer na vida, ela tem sucesso, mas a família dela tá perrengue. Aí ela não quer assim, por exemplo, eu vou viajar com meu marido e meus filhos, vou fazer uma viagem internacional. Mas ela pensa, nossa, mas fulano de tal tá ruim, tal, tarará, tarará, então eu não vou fazer a viagem. Porque eu não mereço ser feliz porque o outro tá ruim. Isso é muito comum e é possível. E ainda tem mais uma, olha que coisa mais maluca. Além da possibilidade dela não dar conta de usufruir do que ela tem algumas pessoas que chegam inclusive ao boicote. Olha só. Ela já, olha, ser humano, né, gente? Ser humano é ser humano. Tem algumas pessoas que se boicotam nesse sentido. Eu vejo ali que tem uma chance
de eu progredir muito financeiramente escolhendo tal caminho. Inconscientemente, algumas pessoas podem tomar atitudes que boicotam o grande sucesso financeiro, material, justamente por não dar conta de ir para essa nova identidade e de quebrar o pacto com os que estão aqui. Ou algumas pessoas fazem assim: eu só dou conta de fazer esse movimento se eu fizer todo mundo junto vindo comigo, senão não dou conta não. E isso nem sempre a gente vai conseguir, né? Eu tenho que todo mundo estar muito feliz para aí sim eu me permitir usufruir a felicidade que é minha. De novo, tudo correntes psíquicas que nos amarram. É claro, gente, que não é fácil a gente driblar situações. Vou pegar aqui outros enredos, né? Faz de conta que eu venho de uma casa com muitos conflitos emocionais. Uma casa em que meus pais eram, assim, agressivos um com o outro, uma casa de muitos dissabores, frustrações, mágoas. E de repente na minha vida aconteceram outras coisas, eu dei conta de elaborar muitas coisas dentro de mim e tenho um bom relacionamento ali no meu novo núcleo familiar. Isso também pode ser algo que assusta. Como é que eu sou feliz demais no amor, sendo que lá na minha família de origem ninguém é feliz demais no amor? Como é que... Faz de conta que eu venho de uma família com mulheres que, enfim, escolheram homens difíceis, agressivos e tal. Como é que agora eu vou para esse lugar de encontrar um homem amoroso, saudável, emocionalmente, bacana comigo? É como se eu quebrasse um pacto de onde eu vim. Por isso que eu estou falando, nós estamos falando da identidade da pessoa. Por isso que todo mundo fala, o que você quer na vida? Eu quero ser feliz, mas você banca ser feliz? Porque às vezes ser feliz é quebrar pactos muito profundos da identidade. Isso não é fácil. Não é mesmo. Demanda muita coragem. Olha, tem muita coisa para falar. Sobre o assunto da nossa roda de conversa, uma pergunta foi lançada nas nossas redes sociais. Você considera uma pessoa feliz? E olha só o que as pessoas responderam. 74% das pessoas responderam que são felizes. 12% disseram que não se consideram felizes. 15% disseram que às vezes se consideram felizes. Aí, gente, a gente pergunta também nas nossas redes sociais sobre deixa o seu dia mais feliz. O que deixa seu dia mais feliz? Vamos ver a resposta. O pessoal respondeu, olha lá. A Kika Fortes, é isso? Ela diz que é ter paz, né? Cauê Pascolino, ter paz também, é a felicidade. Olha só, essas enquetes são muito importantes porque dá um norte pra gente. Agora, Rejane, o que você está me dizendo é o seguinte. Vamos supor que eu tenha toda a habilidade para montar um negócio e tenho toda a capacidade, toda a informação e um dinheiro para montar esse negócio. E eu já visualizei com pesquisa, com pesquisa mesmo, de mercado, de tudo. Eu vou montar esse negócio e tenho certeza que vai dar certo. Mas acontece que eu não posso falar isso com ninguém, porque se eu falar, a pessoa vai ficar com inveja e eu não vou pra frente. Mas aí eu falo, eu vou falar. Eu vou falar porque aí eu falo, a pessoa vai ficar com inveja e vai dar tudo errado. Aí eu não faço. Aí é o boicote. Aí é que é o boicote, então. É um exemplo disso. Na verdade, esse pensamento fantasioso, né? Não vou contar pra ninguém, porque senão o olhar de inveja, né? Vai vir, vai trazer. Na verdade, gente, é porque lá dentro... Eu não tô falando do outro, tô falando de mim. Tá? Lá dentro eu tenho dificuldade de bancar esse lugar no mundo, de muito me realizar e saber que às vezes quando eu vou para esse lugar isso pode destoar de quem está do meu lado. Então, na verdade, eu tenho tanto medo da inveja do outro, na verdade eu tenho medo de bancar esse meu novo lugar, e se isso
causar algum impacto de inveja nas pessoas, eu não vou ter o menor controle sobre isso, né? Então, se eu contar antes, se eu contar depois, na verdade não é isso que vai fazer o meu negócio dar certo ou não dar certo. O que vai fazer meu negócio dar certo ou não dar certo é a minha relação de trabalho, é o tanto que eu realmente me preparei para aquilo, não é o olhar de inveja do outro. Vamos sair dessas fantasias, né? Mas essa história de boicote existe. Uma outra coisa que é muito frequente, pessoas que falam assim, ué, mas eu cumpri com todo o roteiro da vida. Eu estudei, eu formei, eu namorei, eu casei, eu tive filhos, eu tarará. E cadê a tal sensação da felicidade que eu não estou sentindo? Que é outra questão. Quem foi que falou que a felicidade é cumprir com o script social da vida? Não é mesmo? Não é mesmo. Então, quando a gente fala de felicidade, é algo tão subjetivo, tão peculiar. No início do programa, também foi comentado assim, e quando eu me esforço, na hora que eu atinjo, aí parece assim, mas cadê? A gente também, muitas vezes, se fixa, gente, no papel. Então, vamos lá. Faz de conta aqui que eu sou sou uma mãe. Eu sou mãe e aí eu me fixo naquele papel assim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. E aí eu faço isso, inclusive, fazendo disso um peso. E reclamo, mas faço. Aí, de repente, acontece aquilo que eu tanto falei que queria, que era meus filhos crescerem, se tornarem independentes. E, de repente, eu falo assim, mas agora o que eu faço? Na hora que eu atingi determinada meta, que eu falei tanto que eu queria, agora eu não sei lidar com isso. Por quê? Porque muitas vezes eu agora preciso ir para um outro papel. Então, a gente pensa assim que a pessoa, enquanto eu tiver sabe quando a gente fala assim, eu vou ser feliz quando? Quando meus filhos se formarem, eu vou ser feliz quando a minha empresa atingir o patamar tal, eu vou ser feliz quando eu não precisar mais de ser a cuidadora de tal pessoa, eu vou ser feliz lá. KKK, vai saber. Vai saber. De repente, esse momento chega e você olha para sua rotina de vida e fala assim, e agora? Quem sou eu agora? O que eu faço comigo agora? Que vazio é esse? Eu preencho ele de que jeito? Então, ser feliz é algo muito mais singular, muito mais intrínseco e muito mais para o aqui e agora. O ser feliz, lógico, né, gente? A vida, ela tem altos e baixos. O próprio livro lá falou, a gente não tem que fazer essa ditadura, a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Não, a gente tem que ter coerência. A gente tem que ter autopreenchimento, a gente tem que ter relação de transcendência com a vida, qual é o meu propósito aqui na vida e saber que tem momentos em que vão ser de muita alegria, de sensação de realização, de prazer e vão ter momentos que vão ser de obrigações, de perseverança, né, de lidar com conflitos. Isso vai ser a vida com felicidade. Olha, tem um clichêzão aí que eu acho ótimo. A caminhada que tem a felicidade, não é o final. É por aí. Não é? É por aí. Ontem, por exemplo, recebi meu neto em casa, coloquei uma caixa dessas caixas de organizadora, e ele entrou lá dentro e coloquei água, ficou no sol, e esse menino dava risada. Gente, que momento feliz o meu de ver aquilo. Exato. E eu curti muito aquilo. E eu duvido que você consiga transpor em palavras tudo que você sentiu. Não é. A vivência por si só é mágica, é ímpar e tá aqui internalizada em você. Lindo. Você quer que o seu neto cresça? Quer que ele cresça. Sim. Um dia ele vai deixar de ser uma criança que vive... Então, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem eu viver bem esse momento, mesmo que esse momento não seja para sempre. Que é essa a história. Eu preciso saber perder para saber ter. Nenhum momento é para sempre. Gente, o para sempre, esse estado de nirvana, o tempo inteiro, eu entrar naquela... Não existe. Não existe. Né? Não existe. Não é por aí. Então é isso. A vida é pulsante. A gente tem, daqui a pouco não tem. É de um jeito, daqui a pouco muda a configuração. Nada de ficar fixo. Pessoal, aquela história, mas eu queria tanto voltar lá atrás, porque lá atrás que era bom, porque lá atrás que não sei o quê. Olha, a vida não tem jeito, ela é pra frente. Então vamos curtir bem cada momento, usufruir disso e saber que nada dure para sempre e é o que é. Vamos lá. E o pra sempre sempre acaba, né?
Perguntaram também, Regiane, aqui nas nossas redes sociais, sobre o que deixa o seu dia mais feliz, né? Tem mais gente aqui para falar conosco, vamos ver as respostas. Ver a minha família feliz, o Alexandre Ribeiro. Ô, Alexandre, obrigada por participar conosco aqui no Nossa TV. Um beijo para você, muito legal. Tem mais gente falando conosco? Bora ver. Andréia Bezerra. Está em paz e com saúde. Olha aí, tá vendo? As coisas tão simples, né, Regiane? Então, aí a gente estava falando de grandes conquistas, mas na hora que a gente observa, assim, lá dentro do ser humano, dá pra gente evidenciar tantas oportunidades, tantas bênçãos que a gente recebe diariamente, mas parece que a gente vai se habituando e vai deixando de valorizar a oportunidade, gente, de estarmos vivos. A oportunidade que a gente está aqui respirando na segunda-feira, vivendo essas experiências. Então, vamos enaltecer, dar conta de... Assim, olha, a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não conseguiu atingir ainda. Vamos olhar para aquilo que a gente tem também. Não é que no sentido de nos acomodarmos, a gente precisa se acomodar com isso, ninguém vai. Mas é de dar conta também de falar assim, puxa... Deixa eu me limpar um pouco das reclamações, das chatices, das lamúrias e deixa eu colocar um pouco mais de sorriso no meu rosto, porque a vida fica bem melhor nesse formato. Nós vamos fechar ainda esse assunto. Tem mais gente dando resposta aqui, o negócio tá bom. Oi, quem é? Marido? Ah, é Mari? Ver as coisas em seus lugares. Olha aí, ó. Ver as coisas em seus lugares. Ela gosta de ver as coisas em seus lugares. Agora, vamos fechar essa questão aqui agora. Bom, a Regiane falou, a Cleide está conversando com ela, mas eu não posso ser feliz sendo que as pessoas que me rodeiam não estão felizes. Como, Regiane, que você vai me ajudar a eu sair dessa paranoia? Então, vamos lá. Olha, na verdade, isso é um trajeto e tanto para um processo terapêutico, mas vamos pelo menos começar assim. Vamos tirar de nós essa suposição, gente, chamada onipotência. Vamos tirar da gente esse lugar que a gente acha que pode preencher, que é o lugar de ter controle sobre a vida de todos à nossa volta. E vamos acreditar mais numa palavra que eu gosto muito dela, que se chama ressoar. Quando verdadeiramente eu me permito usufruir da minha conquista, não é porque eu estou ali na minha conquista que eu estou dizendo para as outras pessoas o que elas têm ou não têm, o que elas deveriam ou não deveriam fazer. Mas quando eu me dou a oportunidade, a coragem mesmo, de usufruir aquilo que é da minha alçada, mesmo que eu ajude os outros quando seja necessário, mas quando eu me dou essa oportunidade, eu ressoo nas pessoas, inclusive o desejo delas também irem para além de onde elas estão. Mas é um movimento que cabe a elas. Então não dá para eu deixar de usufruir algo achando que isso é uma suposta garantia de estar bem na fita com todo mundo. Não. E também não é porque eu vou lá usufruir que eu estou deixando as outras pessoas mais tristes. A gente não tem como controlar o que cada um sente, o que cada um pensa. A gente tem como fazer a nossa parte e deixar fluir, deixar ressoar esse exemplo vívido. Eu falo muito assim para os pais, o que você quer para os seus filhos? Todo pai e mãe vira e fala assim, eu quero que meu filho seja feliz. Primeira pergunta que eu faço, você é? Porque é assim que a gente aprende, é vendo, é no exemplo, é olhando. Não adianta eu falar que eu quero ser feliz e não dar conta de colocar isso em prática. Então, quando as pessoas que estão perto da gente veem que é possível ser feliz, isso pode ressoar nelas, não para elas terem aquilo que eu conquistei, mas dentro do universo delas, que elas consigam abranger um pouco mais os limites da vida e avançar para uma vida mais plena e mais feliz. Muito bem. Outra pergunta que nós fizemos nas nossas redes sociais foi a seguinte, sobre a maior felicidade que você já teve na vida. Vamos ver o que as pessoas responderam. Meus filhos. A Kika falou, meus filhos. É muito legal mesmo, né? Quando o Francisco
quando eles ficaram grávidos, eu falava para ele assim, Francisco, você vai sentir uma coisa na sua vida. Filho faz a gente andar para frente, prospera. Não é verdade? É verdade. E eu vou te falar mais aqui. Eu tenho 2 filhos, a minha filha mais velha se chama Débora. E eu tenho certeza plena, a Débora ainda, ela tem 15 anos, mas ela não tem dimensão do que ela transformou em mim nessa oportunidade de ser mãe. Então, olha, gente, e é isso. A felicidade é algo muito individual. Eu sei que minha filha sabe que eu sou feliz com ela, mas ela não tem como dimensionar por completo isso. Então, tá vendo? A telespectadora mostrou ali que o importante, o mais feliz para ela foi ser mãe, foi ter os filhos. Mas a felicidade dela, a realização dela, muito possivelmente é diferente da minha. Então, cada ser humano tem ali o seu lugar, o seu encontro com a tal da felicidade. E como é bom a gente poder estar aqui compartilhando isso. E o pessoal tá que manda. Daqui a pouquinho, né? A gente vai ver mais histórias. Não, chegou ali, ó. Jorge Hatz. Conseguindo, com a bênção do Pai Eterno, vencer a solidão, a ajuda de amigos. Olha só que importante da TV Pai Eterno. Ô Rejane, antes de vir para cá, eu trabalhei 22 anos na radiodifusora e a gente fazia muita piada. Eu com o Humberto Aidar, a gente fazia muita piada, ria muito, conversava muito e muitas pessoas falavam, vocês me tiraram da depressão. Falei, gente, que coisa boa. Olha que bacana a gente se sintonizar com coisas boas, com papo bom, com uma reflexão bacana, com uma piada que seja engraçada de verdade. É isso, gente, movimentar a vida com esses pequenos prazeres, mas que vão deslocando a gente daquele lugar de queixa, de sofrimento, de peleja, de penúria. Vamos colocar um pouco mais de sabor, porque a vida, ela precisa disso, a gente precisa disso. Felicidades para você. Para nós, amém. Muito obrigada.